No último capítulo dessa série, a sabedoria nos mostrou os dois caminhos que toda pessoa vai enfrentar na vida. O caminho da luz, que brilha cada vez mais, e o caminho das trevas, onde você tropeça sem nem saber em que. Hoje continuamos essa jornada, e os próximos 5 capítulos vão falar sobre coisas que você vive todos os dias: dinheiro, preguiça, sedução, trabalho, palavras, decisões e uma sabedoria que existia antes mesmo da criação do mundo. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode te livrar de erros que custam anos para reparar. E antes de começar, se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Clica no botão aqui embaixo, é gratuito, e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo dessa série. Curte também o vídeo, porque isso ajuda essa sabedoria a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Vamos lá. Capítulo 6. A formiga, a dívida e as 7 coisas que Deus detesta. O capítulo 6 começa com um conselho financeiro que muita gente precisava ter ouvido antes de assinar um contrato, de dar um aval, de entrar numa sociedade por impulso. Se você está em dívida com seu vizinho, se está preso em algum negócio com um estranho, se no impulso prometeu dar a casa em garantia e agora ficou sem lugar para morar, o texto é direto. Não perca nenhum minuto. Livre-se dessa confusão. Você está nas mãos daquele homem. Deixe o orgulho de lado. Vá e se humilhe. Peça, insista. Não há tempo a perder. E usa 2 imagens que todo mundo entende. Livre-se disso como a corça se livra do caçador, como o pássaro que escapa do armador de laços, com urgência, sem hesitar. Mas então, o texto muda completamente de assunto e traz um dos ensinamentos mais famosos de toda a sabedoria bíblica: a lição da formiga. Você preguiçoso, olhe para a formiga, observe-a e aprenda alguma coisa com ela. Ninguém precisa dizer o que fazer. Não tem chefe nem patrão, mas ela estoca alimento durante o verão e durante a colheita ela armazena provisão. E você, por quanto tempo ainda vai ficar vadiando sem fazer nada? Um cochilo aqui, uma soneca lá, uma folga aqui, um descanso lá, sempre encostado em algum lugar. Sabe o que você vai ter? Apenas isto: uma vida pobre e miserável, na qual as necessidades são permanentes. Essa frase deveria ser lida em voz alta por todo mundo que está esperando que as coisas melhorem sozinhas, sem mudar nada no próprio comportamento. O texto continua descrevendo o homem de mau caráter, aquele que anda por todos os lados espalhando veneno, tramando golpes, passando a perna nos outros, sempre maquinando algo torpe nos bastidores. Esse tipo de pessoa não vai escapar. A catástrofe está bem perto. Verá o caos total. A vida vai desabar sem conserto. E então chegamos a um dos trechos mais conhecidos de Provérbios: as 6 coisas que o Eterno detesta, e as 7 que ele não tolera: olhos arrogantes, língua que profere mentiras, mãos que matam o inocente, coração que planeja maldades, pés que correm pela trilha da impiedade, boca cheia de falsidade, e aquele que provoca brigas e semeia discórdia entre irmãos. 7 retratos, 7 formas de destruir a própria vida e a vida de quem está ao redor. E o capítulo termina com um alerta sobre algo que sempre existiu e sempre vai existir: a sedução, que começa com palavras doces e termina em destruição total. Fogo no colo sem queimar as roupas não existe. Brasas dos pés sem se queimar também não existe. E entrar na casa alheia achando que não vai pagar preço algum também não existe. O marido enganado não vai perdoar. Não há suborno, nem argumento que acalmem a raiva de quem foi traído. Capítulo 7. O jovem sem rumo e a armadilha mais cara do mundo. O capítulo 7 começa com um convite: guarde meus ensinamentos dentro do coração. Obedeça o que eu digo e viverá bem. Converse com a sabedoria como se fosse uma irmã. Trate o entendimento como seu companheiro mais próximo. E então,
O texto narra uma cena que parece tirada de hoje, de agora, de qualquer cidade do mundo. Um homem está olhando pela janela, observando a rua, e percebe um jovem sem rumo na vida, inexperiente, sem propósito claro, que ia até o fim da rua e depois voltava. Ao cair da tarde, quando já escurecia, esse jovem foi recebido. Por quem? Por ela, que estava deitada esperando, vestida para seduzi-lo, provocante e descarada, inquieta, quase nunca em casa, caminhando pelas ruas, cada hora num lugar diferente, se detendo em cada esquina. Ela se atirou nos braços dele, agarrou-o, beijou-o sem o menor pudor, pegou pelo braço e disse com aquela voz calculada: "Fiz todos os preparativos, paguei meus votos, a comida está pronta, estava à sua procura, louca atrás de você. E aqui está, a cama está preparada, perfumada, linda. Venha, vamos nos saciar de amor a noite toda. O marido está viajando a trabalho, vai demorar para voltar." E o jovem, antes que percebesse, foi atrás dela. O texto usa 3 imagens que arrepiam, como um bezerro levado ao matadouro, como um coelho atraído por uma emboscada que logo será atravessado por uma flecha, como um pássaro que voa para dentro de uma armadilha, sem saber que ali é o fim da sua vida. São incontáveis as vítimas desse caminho. Ela é a morte de homens que poderiam ter sido grandes, é o caminho mais curto para o caixão. Capítulo 8. Antes da criação do mundo, eu já existia. O capítulo 8 é diferente de tudo que você já ouviu sobre sabedoria, porque aqui a própria sabedoria fala, e o que ela diz vai te deixar sem palavras. Está ouvindo a sabedoria chamar? Está ouvindo o entendimento erguer a voz? Ela se instalou na rua principal, na cuna mais movimentada, no meio da multidão, e grita: "Ei vocês, estou falando com vocês. Tomem jeito. Da minha boca só vão ouvir palavras verdadeiras e corretas, sem nenhuma ideia distorcida, pois a sabedoria é melhor do que toda a riqueza do mundo. Nada do que você deseja pode ser comparado a ela." E então, ela faz uma revelação que muda completamente a forma como você entende o mundo. O Eterno me criou primeiro, antes de qualquer outra criatura. Trouxe-me à existência há muito tempo, bem antes da Terra ter o seu início. Entrei em cena antes mesmo do mar, antes das fontes dos rios e dos lagos, antes que as montanhas fossem esculpidas, antes que as ilírios tomassem forma. Eu já era. E mais, quando o Eterno impôs limites ao mar, quando colocou as nuvens no céu, quando assentou as fundações da terra, eu já estava lá, ajudando como arquiteta. Dia após dia, eu era a alegria dele, encantava com o mundo criado e celebrava por estar entre os seres humanos. Pensa nessa imagem por um segundo, a sabedoria como arquiteta da criação, presente antes de tudo, celebrando a existência humana desde o primeiro dia. E então, ela faz uma promessa direta para você. Abençoado o homem que me ouve, que está sempre na expectativa de ter-me como companheira. Pois quem me encontra, a verdadeira vida encontra e conquista o coração do Eterno. Mas quem me rejeitar, comete violência contra si mesmo. E quem me desprezar, quer a própria morte. Capítulo 9. O banquete da sabedoria e a mesa da insensatez. O capítulo 9 apresenta 2 convites, 2 banquetes, 2 mesas postas e você vai ter que escolher em qual sentar. A sabedoria construiu e decorou a sua casa, sustentada por 7 vigas bem talhadas. O banquete está pronto, a mesa arrumada, o cordeiro assado, vinhos selecionados. Ela deu ordens a seus servos para irem ao centro da cidade fazer o convite. Vocês inexperientes que vivem uma vida confusa, venham comigo. Preparei uma comida deliciosa. Abandonem essa vida sem sentido. Venham conhecer a vida que faz sentido. Mas atenção, o texto avisa: se você tentar corrigir um arrogante, será desprezado. Se tentar repreender um zombador, só vai receber insulto. Não perca tempo com quem não quer aprender, mas guarde o conselho para o sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Tudo começa com o Eterno. Ele é a chave de tudo. A sabedoria vem do temor do Eterno.
e o entendimento vem do conhecimento de Deus. Faça a sua escolha, viva com sabedoria e viva bem. Ou zombe da vida e a vida zombará de você. E então aparece o segundo banquete, o da insensatez, que também grita nas ruas, que também faz convites, que também promete diversão e prazer e tudo aquilo que parece irresistível. O fruto proibido é muito mais gostoso, ela diz. Mas eles nem imaginam que vão entrar numa fria roubada, porque todos os convidados dessa mesa acabam mortos na sepultura. 2 convites, 2 banquetes, 2 destinos completamente diferentes. E a escolha é sua. Capítulo 10. Os Provérbios de Salomão. A vida em frases que cortam. O capítulo 10 muda o formato. Aqui começa a coleção dos provérbios propriamente ditos. Frases curtas, diretas, que parecem simples, mas carregam uma profundidade que você vai continuar descobrindo por anos. O filho sábio é a alegria do pai. O filho insensato é a tristeza da mãe. Dinheiro de ganhos desonestos não leva a nada, mas a vida honesta livra da morte certa. A preguiça leva à pobreza, mas o trabalho diligente traz riqueza. Trabalhe enquanto o sol brilha, isso é sensato. Mas se dorme enquanto os outros trabalham, isso é pura estupidez. Quem é justo recebe chuva de bênçãos, mas o perverso abriga consigo a violência. O homem bom é lembrado com carinho, mas o que foi mal logo é esquecido, é só podridão. O ódio causa divisões, mas o amor cobre as falhas. Quanto muito se fala, maior é o risco de pecar. Por isso, o sábio mede bem suas palavras. A riqueza do rico é a sua fortaleza, mas a pobreza do pobre é sua ruína. Ao passar a tempestade, o perverso já era, simplesmente desaparece, mas o justo fica firme para sempre. A boca do justo é uma fonte cristalina de sabedoria, mas a boca do insensato é um pântano de águas paradas. O justo sabe falar de coisas amáveis, mas o perverso só destila veneno. 10 capítulos, 10 encontros com a sabedoria mais antiga do mundo, e cada um deles com uma mensagem que parece ter sido escrita ontem, para o dia de hoje, para a situação exata em que você está. A formiga continua trabalhando enquanto você lê isso. A sabedoria continua gritando nas esquinas. O banquete continua servido e a escolha continua sendo sua. Se essa série está transformando a forma como você enxerga a vida, curte o vídeo agora e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Nos comentários, me conta qual desses provérbios mais te tocou hoje. Qual frase ficou ecoando? Qual conselho você vai aplicar primeiro? E se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Clica no botão aqui embaixo, ativa o sininho e não perde nenhum capítulo dessa série. Porque nos próximos vídeos vamos continuar. E os capítulos 11 ao 15 vão falar sobre algo que todo mundo precisa entender de verdade. Como a integridade protege a sua vida. O que acontece com quem espalha mentiras. O poder surpreendente das palavras certas na hora certa. E porque a generosidade sempre volta multiplicada para quem a pratica. Não perde, te espero no próximo capítulo.